Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9, a partir do versículo de número 6, ou do 6 mesmo, do 6 em diante. Eu quero pregar nesta noite subordinado ao tema Sinais de uma conversão genuína. Vamos lá, diz o texto sagrado: E Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor Jesus, que queres que faça a ti? E disse-lhe o Senhor Jesus: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com Saulo pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, ou seja, jejuou. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor Jesus: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem um poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus: Vai, porque este é para mim um vaso, um instrumento escolhido para levar, carregar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caíram-lhe dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, no caso aqui nas águas, e tendo comido ficou forte, alimentado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Obrigado, ocupe o seu assento, sempre exaltando esse Deus maravilhoso. Conforme eu disse aqui no início do culto, esse capítulo 9 marca uma das maiores conversões de uma pessoa ao Senhor. No caso, esse grande missionário, aquele foi levantado para ser chamado, nomeado posteriormente como apóstolo do Senhor. A conversão deste homem exemplifica o poder redentor de Cristo, capaz de converter maldição em bênção e adversidade em tempo de paz. Porque esse homem respirava ameaças, prendia, matava, consentia na morte dos crentes. Ele era uma maldição, só que agora Cristo apareceu no caminho dele, e de maldição ele passou a ser uma bênção para as pessoas. O homem que levava a morte, agora está levando vida para as pessoas. E após a conversão dele, a igreja, que vivia uma grande perseguição, agora está vivendo um tempo de paz. É assim também que vai acontecer na sua casa. Esta pessoa que hoje em dia te dá trabalho vai se converter, e um tempo de paz vai ser estabelecido dentro do teu lar. Ele estava na contramão, caminhando na contramão da vontade do nosso Deus, e agora o próprio Jesus não intermediou, não mandou um profeta, não enviou um anjo. O próprio Jesus apareceu para este homem, para que ele viesse a saber quem é que é o Criador, quem é que é o Senhor, quem é que é o Salvador. E o texto começa dizendo aí no versículo de número 3, no caminho de Damasco, um resplendor de luz cercou a Saulo. Esse cercar, já está dizendo a palavra, né? Cercar, é por todos os lados, ou seja, uma luz que raiou, brilhou sobre ele em todos os lados. Veja só que coisa tremenda,
quando Deus quer fazer uma obra de salvação, não tem como escapar. Você sabe que Estevão orou, intercedeu por ele, e através das intercessões de Estevão, Deus cercou aquela pessoa, ou no caso Saulo, com a sua luz maravilhosa. Continue orando, porque por essa pessoa que você ora, a luz de Deus vai cercar ele, que não vai ter por onde ele escapar, vai ficar sem escapatória. Deus vai fechar o cerco, mas com a sua luz de salvação, louvado seja o seu nome. Pois bem, o primeiro sinal de uma conversão genuína, ou uma conversão verdadeira, escute, você vai ouvir aqui alguns sinais que eu vou passar, e nós temos que enquadrar a nossa vida aqui, temos que ver se nas nossas vidas há esse sinal de conversão. Se não houver, então nós temos que entender que ou estamos em processo de conversão, ou ainda não nos convertemos ao Senhor e precisamos nos enquadrar aqui dentro desse plano divino, ok? Então vamos lá, o primeiro sinal foi que Saulo ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Você pode observar uma coisa, a salvação ela não é coletiva, ela é individual. Eu vou repetir, a salvação não é coletiva, a salvação é individual, de pessoa para pessoa. Porque Saulo, ele estava acompanhado, conforme o verso 7, de alguns varões, e o texto diz que eles também ouviram a voz, mas eles não viram o Senhor. O Senhor não abriu os olhos deles para que eles tivessem aquele encontro. Aquele encontro era específico na vida de Saulo, ok? Então entendo que, no caso, aqueles homens estavam no mesmo ambiente que Saulo, ouviram a voz, mas somente Saulo teve uma experiência pessoal com Cristo. Às vezes, pessoas ou situações até nos levam a Jesus, falam de Jesus para nós, mas o Senhor, de modo especial, é quem se revela para nós outros. Por exemplo, você vê em João capítulo 1, versículo 40 e 42, que André, irmão de Simão Pedro, o que posteriormente também se tornou um apóstolo, ele levou Pedro a Jesus. Ele pegou Pedro e falou, ouvimos falar acerca do Cristo, o Messias, ele chegou, e o André foi e apresentou. Mas você vai perceber que Pedro, ele só teve uma experiência pessoal e segurança da sua salvação a partir do momento quando, em Lucas 5, Jesus, na pesca maravilhosa, se revela para ele. No capítulo 5, versículo 8 e 9, Pedro já tinha conhecido Jesus, só que agora naquele episódio, quando ele pescou a noite inteira, não pegou nada, e aí Jesus falou, joga para o alto mar, e ele pega uma grande quantidade, e aí eu fico assim maravilhado, porque como que um pescador vai ficar maravilhado com pescaria, se é o que ele vive fazendo todos os dias? É que aquela pescaria não foi natural, aquela pescaria foi sobrenatural, e ele reconhece que ele nunca tinha vivido uma pesca como aquela. Então, no meio, olha só como Deus faz, através do trabalho, enquanto ele trabalhava, a experiência de Pedro, detalhe, não foi no culto, foi no lugar de trabalho. Então, Deus pode se revelar para pessoas naturalmente, comumente, no culto, ok? Mas Deus não está preso a isso. No caso, Pedro, ele teve um encontro pessoal com Jesus lá no seu local de trabalho. Foi lá que Jesus tocou nele, e ele pegou e falou assim, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então veja como que ele teve um encontro pessoal, ele se viu quem ele era, pecador e necessitado de perdão e salvação, e agora ele olha para Jesus, o perdoador e o salvador. Isso é o que? Encontro com Deus. Toda pessoa que tem um encontro pessoal com Jesus, ela verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e vê quão pecador ela é e quantos pecados Jesus lhe perdoou, e ela fica horrorizada do lugar para o qual ela estava indo, que era para o inferno. Ela olha para isso e ela cai de joelhos diante do Senhor, impactada pelo perdão dos pecados. Isso é encontro com o Salvador Jesus Cristo. Por exemplo,
situações que nos levam a ter esse encontro com o Senhor. Quando você lê em Marcos capítulo 15, versículo 21, os soldados romanos pegaram Simão Cirineu, que estava passando por ali, e obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. O texto diz, e constrangeram. Ele não queria carregar a cruz, mas a situação obrigou ele a carregar a cruz. Tem pessoas que estão aqui, como eu também, ninguém queria carregar a cruz, mas a situação da nossa vida nos obrigou. No meu caso pessoal, meu irmão que eu mais amava, agora somos em 4, mas éramos em 5, e era o irmão que eu digo que eu mais amava, que era o que eu tinha mais afinidade, por ser da mesma idade praticamente, sabe aquele irmão que usa a mesma roupa, que sai nos mesmos lugares, então era assim. E foi através disso, eu não queria carregar a cruz, mas diante daquela dor insuportável, foi que eu fui constrangido a carregar a cruz sem eu querer. E foi o momento que ali eu tive encontro com o Salvador. No momento da dor mais aguda da minha vida até então, foi ali que Cristo se revelou para mim. E agora veja, situações como essa nos constrange a carregar a cruz. E ali o Simeão, veja, eles constrangeram carregar a cruz de Cristo, mas quando ele pega na cruz ao lado de Cristo, o que ele sente tocar nele? O sangue. Ele teve um contato com o puro sangue de Jesus Cristo. E você sabe que Simão Cirineu nunca mais foi o mesmo, porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 16, versículo 13, que a esposa dele e os filhos dele eram crentes. Alexandre e Rufo se converteram ao Senhor, e a esposa dele, quando Paulo fala de Rufo em Romanos 16, 13, provavelmente é o filho desse Simão Cirineu. Ou seja, o contato que ele teve com o sangue de Cristo, o contato de salvação que ele teve, experiência com o Senhor, levou toda a casa dele para os pés do Salvador. Outra experiência linda que nós vemos, alguém falou de Jesus para a mulher do fluxo de sangue. Veja, a enfermidade, o problema na saúde levou ela até os pés de Jesus. E quantas pessoas que também estão aqui em nosso meio, o que te trouxe aqui foi algum problema, foi alguma situação no relacionamento, foi alguma situação emocional, psicológica, ou você ouviu falar do Senhor, ou seja, alguma situação aconteceu. Agora veja só como é tremendo isso. Tinha uma multidão apertando Jesus. E aí ela vai e toca com fé. E quando ela toca com fé, Jesus falou: opa, alguém me tocou, porque senti. Olha, Jesus sente quando alguém toca ele. Eita, olha lá. Aqui, veja só como que a comunhão com Deus é uma via de mão dupla. Ela toca e sente Jesus. Jesus é tocado e sente ela. Aleluia. Eita, canaçuricácia. Então, a vida de salvação é uma vida de mão dupla. Deus toca em mim, eu sinto o toque de Deus. Eu toco em Deus e Deus me sente. Porque tem pessoas, escute só, que Deus está tocando, mas ela não está tocando em Deus. Agora veja, uma multidão esbarrando, mas tem uma que está tocando nele. E aí Pedro fala: mas como pergunta se tem uma multidão aqui te tocando? Jesus falou: esse toque é de alguém que quer um relacionamento comigo. Aleluia. E ali naquela multidão, no meio daquela multidão, Jesus falou para ela: filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Aqui no meio desta multidão, há pessoas que podem ter um encontro maravilhoso, pessoal, com o Salvador, ok? Então entenda uma coisa aqui tremenda. Nesse encontro pessoal com Jesus, a pessoa se arrepende de seus pecados,
é purificada, perdoada e vive um transbordado amor do Senhor em seu coração. E esta pessoa passa a receber uma paz celestial no seu interior. Toda pessoa que teve essa experiência, esse contato com Jesus e foi salva, primeiro, ela se arrependeu. Segundo, ela recebeu o perdão dos seus pecados. Terceiro, ela recebe uma paz celestial, que ela já não mais consegue descrever. É uma paz interior que excede toda a razão humana, porque é a paz de alguém que agora está reconciliado com Deus. É a paz de alguém que agora o Espírito testifica com o Espírito dela: você é filho de Deus. Aleluia! E é por isso que quando a pessoa, ela nasce com esse encontro com Deus, nós chamamos na Bíblia a Bíblia chama, né? É o novo nascimento. Quando a pessoa nasce de novo, as lágrimas queimam o seu rosto por prazer e amor da presença desse Deus maravilhoso. Agora Deus, Cristo, passa a ser a pessoa mais importante para esta pessoa. E quantos podem louvar a Deus por já ter tido esse encontro pessoal com Jesus? E eu pergunto para você nesta noite: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Diga o nome dele: Jesus. Adore ele. Se ele é a pessoa mais importante da sua vida, adore a sua presença. Esse é o primeiro sinal. Segundo sinal de quem verdadeiramente viveu uma conversão genuína. Veja só, o Saulo aqui, ele experimentou o desejo intenso, um desejo muito forte de obedecer a Cristo e fazer a sua vontade. Isso está no verso 6, quando ele diz: Senhor, que queres que faça? Geralmente nós queremos que nem Bartimeu, né? Clamar a Jesus para que Jesus fale para nós o que quer que eu faça para você. Mas aqui foi o contrário. Aqui mudou a situação, e agora Jesus se revela para ele, e agora ele fala para Jesus. Quando Jesus se revela, e agora ele tem a certeza da salvação, meu Deus, ele fala para Jesus: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida agora? A partir de hoje, o que o Senhor quer que eu faça? O que ele está dizendo? Agora, nesse exato momento, eu deixei de ser eu passo a ser uma propriedade exclusiva do Senhor. Porque quando ele diz Senhor, a palavra Senhor aí é Kyrios, que significa proprietário, dono, aquele a quem uma pessoa pertence, sobre o qual ela tem poder de decisão. Então veja, Cristo é o meu dono. A partir do momento que eu tenho um encontro pessoal de salvação com Ele, vai vir um forte desejo, vai vir um impulso muito forte, e eu vou querer, com muita intensidade, obedecer a Ele e fazer o que lhe apraz, fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Isso, escute, isso é o básico do Evangelho. Nós não somos mais nós mesmos, no caso que entregamos a vida para Cristo, ou seja, eu não tenho vida própria, é Cristo que passa a viver em mim. O meu velho homem tem que ser o quê? Crucificado. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia, não é nunca demais repeti-lo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, eu não sou mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Logo, não é o meu sonho, logo não são os meus caminhos, logo não são as minhas vontades, logo não são as minhas decisões, logo não é do meu jeito, não é como eu quero. Se Ele é Senhor e eu sou servo, se Ele é o meu dono e eu sou propriedade dEle, Ele fala e eu obedeço, Ele manda e eu me rendo à sua vontade. Louvado seja o seu nome. Se ainda
eu tenho controle da minha própria vida, não é Cristo que vive em mim. Eu tenho que entender, eu tenho que morrer para mim, morrer para as minhas vontades. E a pergunta que não quer calar é essa: eu vivo para satisfazer a minha vontade ou a vontade daquele que me salvou? Se eu é que estou no controle da minha vida, logo eu sou o dono de mim mesmo. Mas se eu morro para mim e eu digo, agora eu vou viver do jeito que o Senhor quer que eu viva, eu vou pensar o que o Senhor quer que eu pense, eu vou andar do jeito que o Senhor quer que eu ande, eu vou viver da maneira que lhe apraz. Então é Cristo que está vivendo em mim. Muitas vezes começa a surgir pensamentos diante de problemas que estamos passando, diante de situações contrárias que estamos vivendo. Aí vem vários pensamentos que são produzidos por muitas vezes uma seta que vem do adversário. Aí você rebate, repreende pelo escudo da fé, né? Apaga os dardos. Ou tem aqueles pensamentos próprios. Você tem o poder também de pensar. Só que aí você tem que entender o quê? Vou ficar com os meus pensamentos, vou ficar com os meus planos, vou ficar com os meus conselhos, ou eu vou me render aos planos de Deus? Eu vou fazer o que Deus planejou para mim, o que Deus quer para mim. Porque às vezes você está planejando, e isso vale para você entender. Até, por exemplo, de você querer mudar de uma cidade para outra. Deus está nesse planejamento? Deus está nessa vontade? É uma vontade sua ou esta é a vontade do Senhor? Entende o que é Deus estar no controle? Eu já vivi com a minha família várias vezes a situação de ter que ter uma escolha. E a minha vontade era uma, a vontade do Senhor é do Senhor. E aí ficou conflitando. Não, mas eu não quero assim, eu não quero desse jeito. É você ou é eu que vivo em você? Então não tem escolha. Quem entregou a vida para Jesus, a sua escolha é escolher a vontade de Deus. É simples assim, ok? Então tem esse segundo sinal aí, porque veja só como é Cristo que vive em nós. Muitas vezes, escute, eu estou falando de coisas básicas, do dia a dia, porque isso tem a ver com o que vive em nós. Vamos supor, a carne está na prova, aí você está lá, está na prova, está na luta, aí vem os pensamentos, quero parar, vou deixar de ir, na minha vida nada muda. O que a carne fala? Se entrega, entra numa depressão, fica jogada aí no quarto, não faz nada, espera chegar o teu dia para você morrer. Isso é carne pura. Agora, veja a vontade de Deus. Levanta, se posiciona, marcha, vai para a minha presença, vai para a minha casa, vai me servir, vai me adorar, vai pregar a minha palavra. Cristo vive aí ou não? Cristo vive ou não vive aí? Tem dia que você chega, até mesmo chega, se arrastado, mas chega no culto e a sua carne não quer que você adore, porque você fala, vou adorar porque ó, a situação que eu estou vendo, mas não é você que vive, agora é Cristo que vive em você. Então você não está aqui para fazer a vontade da sua carne, você está aqui para fazer a vontade do Deus que você serve. Aleluia, põe a mão aí sobre a tua cabeça e diga bem forte, é Cristo que vive em mim. Aleluia, recebe essa graça do Senhor. O eu não é mais o eu. Agora veja só que tremendo, ele fala, o que o Senhor quer que eu te faça? Aí Jesus é tremendo. Jesus fala para ele, ó, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Esse lá é aonde? Deus não mandou ele ir na rua direita, na casa do Judas? Judas significa o quê? Louvor, ó, casa do louvor. Qual que é a casa do louvor? É essa aqui, ó. A casa do louvor, aqui Judas é uma representação da casa de Deus. Veja, Jesus não estava ali com ele, Jesus não poderia revelar para ele o que queria da vida dele, mas o que Jesus falou? Você quer saber da minha vontade? Vai na minha casa. Quer saber da minha vontade? Vai lá congregar que você vai saber a minha vontade. Vocês estão aqui ou já foram embora? Quer saber a sua vontade? É no lugar de culto ao Senhor que nós vemos a vontade dele se manifestar. Eu estou na Bíblia, Atos 13, e servindo Saulo com Barnabé e outros ali, lá em Antioquia. E o que aconteceu? Jejuando e orando, e o texto diz assim, e disse o Espírito Santo,
Era lá o lugar onde eles congregavam, que o Espírito Santo estava orientando a vida deles. Era no lugar onde eles estavam, que o Espírito Santo estava designando a vida deles. É aqui no lugar onde você está, adorando, servindo a Deus, glorificando a esse Deus, congregando ao Senhor. É aqui que Deus revela o que Ele tem para você, o que Ele quer fazer com você, o que Ele vai realizar na sua vida. Aqui é o lugar de resposta de Deus, aqui é o lugar das instruções de Deus para a sua vida. Eu fico aqui pasmado. Jesus já estava falando com ele, já estava conversando com ele. O que o Senhor quer? Vai lá na minha casa. Lá, e por quê? Lá eu vou mandar o Ananias, porque eu já entreguei a mensagem para Ananias. Aqui, ó. Hoje eu estou na condição do Ananias aqui, pregando. Você não quer saber a vontade de Deus para a tua vida? Você não orou? Deus, eu quero a tua vontade. Deus está me usando para trazer a vontade para você. A vontade de Deus para você nesta noite, de forma específica, está sendo revelada onde? Aqui, ó, na casa dele. Preciso ouvir tua voz. Vem para casa. Vem para casa onde o nome do Senhor é louvado. Louvado seja Deus. Vamos lá. Terceiro sinal de uma verdadeira, uma genuína conversão. Isso aqui é demais, gente. Versículo 9 e o 11. O versículo 9, olha lá. Estava 3 dias, no caso, né, ele sofreu ali uma cegueira por causa daquela luz, mas ele ficou 3 dias e não comeu e não bebeu. Ele estava o quê? 3 dias em? Olha como que ele se converteu. Ele se converteu, no primeiro dia já abriu um jejum. Mas não foi um jejum de um dia. Os 3 primeiros dias de vida cristã, ele abriu jejuando. E detalhe, não foi um jejum só sem comer, foi um jejum sem comer e sem beber. Eu não vou nem perguntar aqui quanto tempo faz que tem alguém que não jejua. Não vou perguntar isso, porque o próprio Espírito já está trabalhando aqui, não preciso perguntar. Agora o versículo 11, veja. Olha só, acabou de se converter. Encontro pessoal com o Senhor, já não vive mais, agora Cristo vive nele, está disposto a fazer a vontade do Senhor. Olha lá, terceiro sinal, está jejuando e, versículo 11, a parte final. O homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então veja, terceiro sinal de uma verdadeira conversão, a pessoa jejua e ora. Glória a Deus. Jejum, pastor, o que é jejum? O jejum, eu estou falando de forma simplificada, é claro, e assim de forma muito geral. Jejum é abster-se de alimentos. Pode ser o jejum absoluto, que é sem comer e sem beber, por um período de tempo, em determinado propósito, ou pode ser aquele jejum só tomando água e não se alimentando. Agora, aqueles outros que falam de Daniel, comeu... Não, isso não é jejum, isso é propósito. Jejum mesmo é ficar sem comer, meu amado. Estou comendo legumes, isso aí não é jejum não, filho. Comeu já não é mais jejum, tá? Ok, mas escute, olha o que o jejum, eu costumo dizer que o jejum é uma oração sem fala. O jejum primeiro, o jejum fala, porque uma pessoa jejua? Ela está abrindo mão de algo terreno, por causa de algo celestial, espiritual. Mas no caso aqui, primeiro, jejum é fome e sede de Deus. Eu vou repetir por causa desse aleluia. Jejum é fome e sede de Deus. Então, quando você jejua, você está dizendo: Deus, eu tenho fome de Ti. Eu quero me alimentar de Ti, eu quero beber de Ti. Isso está em Joel 2,12, que diz assim, ó: voltai-vos a mim de todo o coração, com jejuns. Então, quando você tira um período de jejum para ali buscar ao Senhor, você está dizendo: eu quero mais da sua presença, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero estreitar o nosso relacionamento, eu quero viver algo maior da parte do Senhor, eu quero me relacionar mais profundamente, eu quero ter acesso a segredos. Aleluia, glória a Deus. Segundo,
O jejum fala de humilhação e dependência de Deus. Esdras 8:21, ele diz assim: e apregoei um jejum para nos humilharmos diante de Deus, para lhe pedimos caminho direito. Ele estava num caminho perigoso e os ladrões poderiam roubar os seus bens, os seus pertences, então ele se humilha em jejum. Então o jejum fala de humilhação e dependência de Deus, porque quando você está com fome e não pode comer, é a maior humilhação que tem, meu filho. E você vê as pessoas comendo ali, dá uma dor, e você fala, nossa, e aí você quer comer, mas não pode, por causa de opção tua mesmo, voluntário. E geralmente, quando você entra nesses propósitos, aparecem umas coisas tão gostosas para ser comida. Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Eita Deus! Então, jejum fala de humilhação e independência de Deus. Veja, quando Esdras jejuou com o povo, Deus, quando ele se humilha pedindo ali a proteção do Senhor, Deus guardou e deu um caminho direito para ele. Está vendo só? Através de um jejum que você consagra em humilhação a Deus, Deus abre os caminhos para você passar. Aleluia. Terceiro, jejum, olha quantas coisas boas. Jejum fala de buscar a Deus por um avivamento. Joel 1,14, santificai um jejum na casa do Senhor e clamai ao Senhor. Deus está dizendo, apregoai um dia de proibição, toda a congregação, os sacerdotes, o povo, os membros, todos na casa do Senhor em jejum, cultuando em jejum, buscando a Deus em jejum. Para quê? Deus manda poder sobre nós, derrama a sua glória sobre nós, derrama o teu Espírito sobre nós, faz o coração arder pela sua presença. Por que existem pessoas que não têm quebrantamento, não choram, não têm expressão facial de louvor a Deus? Porque estão na carne pura, precisa botar essa carne para queimar. Aí vem no culto, só fica olhando o que está acontecendo, só fica pensando nas coisas da vida, entende? Agora, quando você entra numa conexão como essa com Deus, irmão, você começa a viver coisas que você não vivia, você começa a sentir coisas que não sentia. Você começa a ouvir o que não ouvia, porque o jejum aguça os teus ouvidos espirituais. Aí não precisa de muito num culto, você chora, você sente a graça de Deus. Por quê? Porque a ferramenta está molada. Tenta usar uma faca cega para cortar para ver. Você está com a vida espiritual mais cega do que. Aí vem um louvor, bate em todo mundo, pega na direita, pega na esquerda e você não é atingido. Porque no louvor tem a presença, tem ou não tem? Está faltando quebrantar uns jejum aí. Outra coisa, o jejum também fala de buscar o favor de Deus. Lembra Esther, capítulo 4, capítulo 5? Amã faz aquela trama, vou matar todos os judeus. Esther falou, fala para eles entrar no jejum de 3. Eu estou entendendo, hein? Fala para ele entrar no jejum de 3 dias lá, não come e não bebe 3 dias, que vai ter um grande livramento sobre o povo. E ela pega, antes de entrar na presença do rei, o que ela faz? 3 dias no óleo. E a hora que ela coloca, porque você sabe, né? Não podia, na lei dos medos e persas, se o rei não chamasse para entrar na sala real, e a pessoa que entrasse, e ele não estendesse o cetro que fala do favor, morria na hora, podia ser quem fosse. E por isso que ela estava com medo de ir lá, quando o Mardoqueu falou, vai lá e fala com o rei, e ela estava com medo de morrer, mas ela pegou no jejum. Quando ela colocou a pé na porta, o coração do rei abriu. Quando Deus te vê nos propósitos, o pai quebranta o coração e fala, ó, meu filho se humilhando, devassúria, vou entregar esse favor para ele, vou favorecer ele. Vamos lá. É importante falar sobre isso, viu? Também jejum fala de fazer a obra de Deus e ser usado por ele. Neemias 1,4. Neemias ficou 4 meses em jejum, num propósito para quê? Para reconstruir os muros, porque a pessoa que jejua vai ser usada por Deus para restaurar outras pessoas. Essa foi poucas pessoas que se manifestaram, tá vendo?
Cadê? Não tem gente com vontade de ser usada por Deus para restaurar outras, não? Para abençoar outras, não? Para ganhar as almas, não? Pelo amor de Deus. Fiquei assustado agora, hein? E sexto e último, o jejum. No jejum, Deus quebra o poder das trevas e também nos leva a ter mais dele, ok? Mateus 4:2, só até aqui tá bom. Porque Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E quando ele jejuou, ele estava no deserto. Deserto é lugar de duas coisas, pelo menos: lugar de manifestação do poder das trevas e lugar de intimidade com Deus. Tá? Então, quando Jesus estava jejuando, o que ele está fazendo? Estou quebrando o poder das trevas e estou me aproximando mais do Pai. Aleluia. Deus vai tirar todo o peso espiritual. Sabe aquele peso que você vê rodeando a tua casa, os teus familiares? Enquanto tu estás jejuando em consagração ao teu Deus, Deus vai quebrar o poder das trevas. Oração, vamos lá, minha gente. Oração, ele jejua e ora. Entenda uma coisa: não existe vida com Deus sem oração. Não existe. Eu tenho vida com Deus. Se você não ora, não existe. Escute isso aqui, por favor. Não há possibilidade nenhuma de você ter uma vida com Deus se você não orar. Se você ora, você não tem vida com Deus. Não existe vida com Deus sem oração. Se você quiser ter uma vida com Deus, você vai ter que orar. Na prática, como diz o saudoso teólogo, grande teólogo, Gordon Fee, ele diz assim, que na prática, uma pessoa que não ora é um ateu. O que é um ateu? Uma pessoa que não crê em Deus. Então, uma pessoa que não ora é porque no coração dele, ele não crê em Deus de verdade. Entenda uma coisa: Jesus é o nosso grande e maior exemplo de vida de oração. Você pode ver que o próprio Filho de Deus, eu estou falando que o impecável, o santo, o puro, o inigualável, Jesus, do início ao fim da sua caminhada ministerial, ele orou. E hoje o que ele está fazendo na eternidade? Intercedendo por nós. Veja o que é uma vida de oração. Jesus começa o seu ministério como? Orando. Subiu das águas e o texto diz, orando ele, o céu se abriu. A Bíblia diz que ele orava no templo, orava no monte, orava nos desertos. Quando ele foi tomar uma decisão muito importante, que foi escolher os 12 apóstolos, discípulos para ser denominado apóstolos, ele passou uma noite inteira em oração. Antes de ele andar por cima das águas, o que ele fez? Estava orando, porque uma pessoa que ora fica leve, e as tribulações... Você já viu isopor afundar na água? Porque é leve, não é? Então por isso que Jesus não afundou, estava leve na oração. Olha como o crente que ora é leve na adoração, na presença de Deus. Aleluia, crente que ora não vai morrer nessa luta, vai passar por cima dela. Ele ora de tal maneira que os discípulos ficam maravilhados. Nos ensina a orar também assim? Porque eles entendiam que tudo que Jesus fazia estava condicionado à dependência do Pai em oração. Se ele ressuscita a morte, porque tem uma vida de oração com o Pai. Se ele cura os enfermos, porque tem uma vida de oração com o Pai. Ele venceu o Getsemane como? Na oração. Como é que ele suportou a cruz? Em oração, intercedeu no meio da cruz pelos pecadores. Veja, do início ao fim, Jesus está em oração. Deus vai levantar um exército de oração aqui nesta noite. Eu já tenho falado ao longo dos anos aqui, Deus não quer uma igreja que tenha um grupo de oração como temos a Interafé. Deus não quer um grupo de oração, Deus quer uma igreja que seja de oração. Deus não quer um pastor de oração, Deus quer um corpo de obreiros de oração. Deus não quer um jovem de oração, Deus quer toda uma mocidade de oração. Deus não quer uma missionária de oração, Deus quer todo o grupo das irmãs de oração. E assim vai. Deus quer uma igreja de oração. Quantos podem levantar uma das mãos ao céu e dizer com sinceridade, diga bem forte: Deus, me dá graça para orar.
Quem recebe essa graça, recebe adorando a presença do Senhor. É claro, eu tinha muitas coisas para falar sobre oração, mas eu preciso encurtar o tempo aqui, mas de uma forma muito simples, dizendo: devemos orar, primeiro, por dependência do Senhor. O que é orar na dependência de Deus? É você fazer as suas petições. Por que você pede? Porque depende de Deus. Até mesmo para pedir, tem que ter humildade para pedir. Porque a pessoa, quando tem orgulho no coração, ela não pede. Então, a humildade e a dependência em Deus nos colocará nessa posição. Eu peço para Deus. Como Jabes. E Jabes pediu: Senhor, me abençoe muitíssimo. Amplia os meus termos. Que do mal eu não seja aflito. E a tua mão seja sobre mim. Então Deus me ensina a orar. Orar pelo pão de cada dia. Orar para Deus abençoar os meus negócios. Orar para Deus abençoar a minha caminhada e eu poder cumprir a vontade dEle. Orar pelos dons espirituais. E aí vai uma lista extensa, quilométrica de petições. E você pode pedir a Deus, porque a Bíblia diz em João 15:7, isso aqui é para crente da glória: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vou dar outro versículo para ver se alguém acorda e melhora esse glória a Deus. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos no Senhor, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve e alcançamos as petições que lhe fizemos. Você vai alcançar resposta de oração. Aleluia! Aleluia, Deus está colocando na minha boca, neste ano que entra agora, pode pegar um caderno e anotar todas as tuas petições, porque vai ter resposta. Você vai viver o maior tempo de resposta de Deus. Quem é a primeira pessoa? Quem é a segunda? Porque a primeira sou eu que pego esta palavra. Um tempo de resposta é chegado na sua vida, porque Deus te desperta para orar, para orar. Devemos orar, primeiro, dependência, petição. Segundo, devemos orar por comunhão. O que é comunhão? Você está lá orando, não é para pedir, não é para nada, só para Deus. Você está olhando para Ele e aí você fala: e aí, o que você quer? Eu quero o Senhor. Não vai me pedir nada? O Senhor é o meu maior presente. Não, mas você não quer nada que eu te dou? Não, eu quero o Senhor. Aleluia. Eu quero senti-lo. Eu quero prová-lo. Eu quero vê-lo. Aleluia. Aleluia. É oração por comunhão, onde você se desmancha diante do Criador, onde você se relaciona na intimidade com Ele e diz: eu quero conhecer mais de Ti, eu quero me aprofundar no relacionamento, e assim vai. Essa para mim é a principal parte da oração. E como eu disse, estou falando bem de forma simples. E terceiro ponto, devemos orar com perseverança. A oração com perseverança fala da batalha espiritual que enfrentamos e das intercessões pelas pessoas e pelas causas em geral, porque nós estamos envolvidos em uma batalha real, diária, espiritual, e requer oração. Por que muitas vezes você vai orar e você não consegue orar? Por quê? Há uma batalha espiritual, ok? Porque existe alguém que não quer que você ore. Porque sabe qual é a distância? Alguém disse isso, não sei, por isso que não vou citar. Sabe qual é a distância que você tem do Senhor? A distância de um joelho no chão. Quando você toca o joelho no chão, o Senhor te transporta para a sala do trono, porque o sangue de Jesus abriu o caminho para você entrar no santuário do Senhor. E aí guerreia. Aí você tem que guerrear. Deus vai desfazendo as obras do inferno, vai desfazendo as obras do diabo. Esse levante seu do inimigo vai quebrando. Você tem que guerrear, meu amado. Tem que guerrear. Vai intercedendo. Deus traz aquele que saiu, vai trazendo, vai convertendo, vai fazendo a obra. Oh, Deus, tira esse tribulado do meu caminho, converte o coração dele. E assim vai. Interceder
pedir pelos outros, enfim, ok? Vamos lá, quarto sinal. O quarto sinal está no verso 18. Eu coloquei nessa posição aqui, a parte final do versículo 18. E levantando-se foi batizado. A pessoa que viveu uma conversão genuína, ela vai descer as águas. Pastor, quem é que não desceu as águas ainda? Quem não teve uma conversão genuína. Toda pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus, ok? Ele vai descer as águas. Isso é o básico do básico do básico. E o que significa descer as águas, ser batizado nas águas? O batismo nas águas, escute isso aqui vale uma hashtag. O batismo nas águas é um testemunho público de que agora eu assumo viver uma vida profunda com Cristo. Eu vou repetir. O batismo nas águas é um testemunho público de que agora eu assumo viver uma vida profunda com Cristo. E o que é uma vida profunda com Cristo? É uma vida controlada pelo Espírito Santo. Em Ezequiel 47, você lembra? As águas foram subindo à medida que ele ia caminhando. Chega um momento que ele diz: agora essas águas são profundas, só dá para passar a nado. Para passar a nado tem que tirar o pé do chão. E quando você tira o pé do chão, você perde o controle, porque agora você vai caminhando pelo Espírito. E isso é tão bíblico que quando Jesus ele desceu as águas, qual é a primeira referência que há a respeito dele? E o Espírito Santo pegou e o conduziu. Então ele está dando um testemunho público de que agora ele tem uma vida profunda com o Pai. Aí vem um diabo e diz: és filho de Deus mesmo? Tá. Agora é crente de verdade mesmo? É cristão de verdade mesmo? Nasceu de novo mesmo? Os meus filhinhos que estão aí fazendo as aulas de batismo, hein? Já fica essa palavra para vocês. Aleluia. Batismo é baptizo no grego, que significa submergir, é uma imersão. Então batizar, você está assumindo a responsabilidade de dizer para o mundo: a partir de hoje eu sou de Cristo, e assumo a responsabilidade de viver uma vida profunda com Ele. Cristianismo não é raso, cristianismo não é superficial, cristianismo não é molhar os pezinhos, cristianismo é mergulhar no oceano do Espírito de Deus. Deus vai tirar pessoas de uma vida rasa, aleluia, e vai te conduzir profundamente na sua presença. Vamos lá, não é que eu queria louvar ainda, por isso eu vou encurtar aqui, se der tempo vamos fazer isso. Quinto sinal de uma verdadeira conversão, o Saulo ele foi unido em comunhão com o povo de Deus, está no versículo 19, veja, nasceu de novo, olha para onde ele está indo, se alimentou, né? Entregou o jejum e esteve Saulo alguns dias com os discípulos, naquela região ali de Damasco, que tinha uma congregação, ele falou: eu vou ficar uns dias congregando aqui. Veja, esta é a alegria de um nascido de novo, é se reunir com os irmãos e adorar a Deus. Esse é o maior prazer, o prazer da presença de Deus, ok? Eu vou dizer aqui, escute, uma pessoa que é nascida de novo, escute, ele pode estar em outros lugares, ele pode naturalmente sair, viajar, passear, não há erro nenhum nisso, mas você pode ver que a maior alegria dele não é essa. Ele pode sair em família, ele pode viajar, mas a maior alegria dele, estou falando a maior, é estar na casa de Deus, reunido com os irmãos, sentindo e compartilhando a presença. É verdade ou não é verdade? Pode perguntar para qualquer crente nascido de novo e pode perguntar para ele, qual que é o seu maior prazer? Porque se o seu maior prazer for fora das dependências da casa e da presença, você não nasceu de novo. Não nasceu simplesmente assim. Não nasceu de novo, é um sinal de que a pessoa não nasceu de novo. Fala a verdade, quando você está fora, eu já tive a experiência mesmo, né, por causa de dias, né,
principalmente agora recentemente quando eu fui para o Japão. Eu fiquei praticamente 3 dias em avião e ônibus, e 3 dias, irmão, bate um negócio estranho. Eu falo, meu Deus, que saudade de estar com os irmãos. E olha que estava em oração, com a Bíblia na mão, mas é diferente. Eu não posso ter contato com Deus profundo, posso ter em qualquer lugar. Esse dia mesmo, aí minha esposa voltando do trabalho ali, dentro do carro, papai desceu com glória dentro do carro. As moças como fala, do pedágio lá, não estavam entendendo que as lágrimas não estavam descendo, estavam jorrando, e aí elas ficavam assim, vendo aquela situação, porque inundou ali, no meio dos louvores, a glória. Então a glória de Deus manifesta aqui, na casa, no trabalho, o véu se rasgou, ora essa. Mas não há melhor lugar do que estar na casa de Deus com os irmãos. Toca no vizinho e diga: o meu prazer é esse, é estar aqui com você e adorar a presença de Deus. Se é verdade, então adore a Deus por esta palavra. Era basúria candora vácia, é bacande cova sube camanácia. Aleluia. Em Lucas 2, 50 e 52, antes de Jesus subir aos céus, a Bíblia diz que ele estendeu a mão, abençoou os discípulos, a sua igreja, o seu povo, e a Bíblia diz que eles adorando e louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, eles estavam sempre no templo, louvando, adorando e bendizendo a igreja, o crente que está debaixo da bênção da salvação. O prazer dele é estar na casa, louvando, adorando e bendizendo a presença deste Deus. Recebe essa unção que vem do trono da graça. Deus vai trazer esta unção sobre a sua vida. E na raça. Vamos lá, estou encerrando. 6º sinal de uma pessoa que é um convertido, nasceu de novo. Pastor, mais um sinal, me fala aí. Eu estou vendo aqui, estou analisando a minha vida, estou vendo se eu preciso ter um encontro com Jesus ainda, ou se eu estou na presença mesmo, só preciso de um renovo. Vamos lá, 6º sinal. Deus dá testemunho do que a pessoa é. Aleluia. Está no verso 15, volta aí o 15. Olha só, é Deus que está dando testemunho, escute. Disse-lhe, porém, o Senhor, porque o Ananias falou, esse aí não tinha uma vida certa não, esse Saulo aí é um torto, esse Saulo aí, entende? É um prostituto, é um bebum, é um drogado, é uma prostituta, e aí isso aí vai. É um falador da vida dos outros, esse Saulo não vale nada, compra e não paga, esse Saulo é um safado sem vergonha. Só falou faltar isso, essas palavras aí é acréscimo meu, mas mais ou menos isso aí. Tá? Agora o Senhor falou, o quê? O que você está falando dele? Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este não será, ele já é para mim um vaso escolhido. Quem é que está falando que ele é agora? É Deus que está falando. Deus que está falando, Abner. E Deus não está dizendo, ele será um vaso, ele já é um vaso. Você é um vaso de Deus na terra. É vaso. É por isso que aí Deus pega e leva os instrumentos, porque Deus tomou Ananias como instrumento para ir até outro instrumento. Deus tomou e falou, ó, é assim ou não é? Quando você se converte, Deus começa a mover os vasos. É assim. Ó, porque a pessoa se entrega e vai buscando, aí Deus vai levando os vasos. Ó, vou te usar assim, vou fazer assim, o propósito é assim, vou te capacitar assim, o teu dom é esse. Tem gente que está 30 mil anos na igreja. Não sabe do A, não sabe do B, o que eu estou fazendo aqui, quem que eu sou. Olha só o que o texto está dizendo. Ele é um vaso escolhido. Agora isso aqui, se não tocar em você, eu não sei mais o que pode tocar. Ele é um vaso escolhido para quê? Para levar o meu nome. Olha só, Deus falou, eu escolhi, eu separei, eu instrumentalizei para uma coisa. Para quê? Para levar.
o meu nome. Agora isso aqui, escute. Esta palavra levar, no grego, é bastadizo, que significa colocar sobre os ombros para ser carregado. Quando a Bíblia diz carregar o meu nome, você lembra o quê? Isso nos faz lembrar que no Antigo Testamento a arca da aliança, que era símbolo real da presença, era carregada onde? Nos ombros, pelos sacerdotes. Então no Antigo Testamento os sacerdotes carregavam o quê? A presença. Aonde eles caminhavam, eles carregavam? Agora eu digo, é pesado carregar a presença? Se a tua caminhada tem estado pesada, não é a presença que você está carregando, porque a presença facilita, a presença traz leveza, a presença traz ânimo, a presença traz coragem, a presença traz renovo, a presença traz força. Mas por favor, levante as duas mãos mais alto que você pode. Você vai gritar esta palavra comigo: eu fui escolhido para carregar a presença de Jesus. Se é verdade, adore a Deus por esta palavra. Você é um carregador da presença e do testemunho de Jesus Cristo. O que você carrega na tua vida cristã? Eu carrego a presença. Eu carrego a presença. Era baixere me cando na massa. Debaca laço e cantai. Debocomon de cova súbria. Enemende cova xere me canto de braçubico da. Nós somos escolhidos para carregar a presença. Porque quando diz levar o meu nome, nome está associado à pessoa. Deus está dizendo, Ele vai carregar a minha presença e o testemunho de quem eu sou. Ele, por onde Ele passar, Ele carrega a marca da ressurreição. Por onde Ele passar, Ele vai gritar: Jesus está vivo, Ele está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Aleluia, aleluia. O que é que você anda carregando nesses ombros aí, hein? O que é? A caminhada está ficando cada vez mais pesada, difícil. Está ficando cada vez mais triste, sem sentido. Como se carrega a presença? A presença pode se carregar com tristeza? Com como que se carrega a presença? Davi ensinou isso. Com júbilo. Pulando. Saltando. Cantando. Aleluia. Por favor, você que pode, eu não vou fazer isso mais esta vez. Põe a mão no ombro da pessoa que está do teu lado, com delicadeza, com santidade, mas com poder e autoridade. E diga: você foi escolhido para carregar a presença. Aleluia. Quantos de fato e verdade creem que a presença do Salvador está aqui? Eu vou lhe dar 30 segundos só para você pedir: Deus, eu quero esta presença. Restaura a unção na minha vida. Mergulha a minha vida na presença. Era subdesce ande como sai. Você vai levar esta presença para casa, vai levar esta presença para as ruas, vai levar essa presença para o trabalho, vai levar esta presença nas férias, vai levar esta presença na empresa, vai levar esta presença no passeio, vai carregar a presença. Era suri micando na massa, era coxere cavassúbria. Último sinal. Oh, meu Deus do céu. Último. Sétimo sinal de alguém que nasceu de novo, que tem uma conversão genuína, que é verdadeiramente um crente, que pode ser dito: ele é salvo. Esse aí tem certeza da salvação. Esse é o sétimo sinal. Versículo 17.
Eu vou ler todo o versículo. Lê comigo, 3, 2, 1. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e sejas cheio. Cheio. Não é pela metade, é cheio. Não é só um pouco, é cheio. Não é só uma porção, é cheio. Não é um quarto, é cheio. Não é meio tanque, é cheio. É cheio. Aleluia. A palavra cheio aqui, escute, pode ser traduzido assim, está no auristo aqui, no grego, a colocação verbal, e pode ser traduzido assim: para que fiques cheio do Espírito Santo. Não é só ser, é ficar. Opa, deixa eu dizer de novo. Não é só ser cheio, é permanecer. Eu vou falar de novo. Não é só receber no culto, é segunda-feira continuar cheio. Aleluia, pelo amor de Deus. Agora cheio, meu baterista. Aleluia, eu gosto assim, músico que presta atenção, que recebe poder, que fala línguas, é assim. Aleluia, é assim que tem que ser, não pode ser menos que isso não. A palavra grega aqui para cheio é pletho. Não vou pedir para você repetir, mas significa estar ou ser totalmente mergulhado, encharcado. Só para você entender, você já pegou um pano encharcado? O que é um pano encharcado? Você pega ele, está lá passando para enxugar água. Chega uma hora que ele encharca, cabe mais água nele? Quando a água entra em contato com o pano encharcado, o que a água faz? Vai para fora, por quê? Porque não cabe mais. Então, o que é aqui ser cheio? É ser mergulhado até ficar encharcado. Quem quer essa experiência? Ser encharcado pela presença do Espírito Santo. É por isso que o crente transborda na presença de Deus. Hoje tu vai sair daqui nesse renovo, encharcado pela presença do Espírito Santo. Eu recebo uma informação aqui do céu, pastores queridos, que o Espírito Santo quer renovar crentes em línguas, em mistérios aqui nesta noite. Há uma renovação de Deus pairando sobre esta casa. E Deus vai renovar a tua jornada. Deus vai renovar a tua caminhada. Deus sabe o quanto tu tens apanhado. Deus sabe as perseguições e lutas que tu tens enfrentado. Deus sabe as situações contrárias que tu tens vivido. E Ele sabe que você precisa. E aquilo que você precisa, Ele vai te dar nesta noite. E o que eu preciso, pastor? Ser cheio do Espírito Santo. E o que um crente cheio do Espírito Santo faz, baseado, é claro, muitas coisas, mas só algumas coisas que Deus me deu aqui. O crente cheio do Espírito Santo, baseado em Joel 2:28, ele profetiza, tem visão e sonha. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você vai sair daqui profetizando. Deus vai trocar esta palavra de derrota da tua boca, e você vai começar a profetizar nesse vale existencial. E Deus vai levantar o que está caído. Deus vai endireitar o que está torto. Deus vai colocar no lugar o que está fora do lugar. Deus vai criar aquilo que não tem. Deus vai trazer existência e vai manifestar vida. É ter visão, é visão do reino, é visão celestial, é visão como Isaías do trono do Senhor governando, do Senhor reinando. É visão como Jeremias, é a visão da palavra. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É visão como Ezequiel, é a visão do Senhor de fogo e glória, reinando em meio a todas as adversidades. Que um crente cheio do Espírito Santo faz? Ele prega a palavra com ousadia. Atos 4:31. E todos foram cheios do Espírito e anunciavam a palavra com ousadia. Que é mais que um crente cheio do Espírito Santo faz? Ele fala línguas e magnifica a Deus. Atos 10:36. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos que ouviam a palavra, falavam línguas e magnificavam o nome do Senhor. Você tem que aprender esse exercício espiritual, ter esse gozo
poderoso espiritual. Pastor, é verdade, eu já fui batizado com o Espírito Santo, eu já tenho essa experiência de poder, então eu vou me derramar mesmo. Pastor, eu ainda não recebi, eu sou cheio do Espírito, o Espírito habita em mim, mas ainda não fui batizado. Mas serás. Deus está preparando o seu coração, Deus está preparando a sua vida. A tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar, e você vai desenrolar esse mistério com Deus. É tempo de ser cheio do Espírito Santo, porque o crente cheio do Espírito, ele profetiza, fala línguas, interpreta línguas, ele adora a Deus, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus. Aqui, ó, nesse clima assim mesmo, você já recebeu a palavra, agora você só precisa pôr em prática o que você recebeu. E eu já vou encerrando por aqui. Levante as suas mãos, levante, se não for muito, levante as suas mãos e comece a adorar a Deus agora. Há uma multidão, mas você pode tocar no teu individual, como a mulher do fluxo de sangue. Adore a Deus com glória, com línguas, com mistérios agora. Eu vou deixar você adorar. Ó Deus, enquanto a tua igreja, isso, não canse de adorar a presença. Enquanto a tua igreja está te adorando nesta noite, toca, começa a tocar os teus vasos, começa a encher os teus vasos, começa a renovar o seu povo, ó Deus, em nome do Senhor. Seja a tua vida renovada, o teu ministério renovado, os dons de Deus manifestos em sua vida. Seja agraciado pelo poder de Deus, em nome de Jesus, amém. Eu encerro esta mensagem dizendo: viva um cristianismo autêntico, saia do raso, entra no profundo. As palmas louvem o Senhor.